mais fofa! Olá, que bom estar com você mais uma vez através deste vídeo. Qual dessas duas figuras te faz lembrar sobre a Páscoa? Qual dessas duas figuras você vê mais na época da Páscoa? E qual dessas figuras é a mais falada durante a Páscoa? Mas qual dessas figuras representa a verdadeira Páscoa? Vamos hoje aprender através do livro dos livros, a palavra de Deus, qual o significado da verdadeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima ou cobrir com, e tem origem no termo hebraico Pesach. Para entendermos melhor, temos que voltar lá atrás na história, onde tudo começou. Quando o pecado entrou no mundo, Deus precisou matar um animal, um cordeirinho, para que Adão e Eva fossem cobertos da sua nudez. Isto era um símbolo do Salvador que Deus um dia iria enviar para nos salvar dos nossos pecados. E houve um tempo em que o povo de Deus, chamado israelita, foi prisioneiro lá no Egito por 400 anos. Um rei muito perverso que não acreditava em Deus oprimia o povo de Deus com muitos trabalhos pesados. Mas a palavra de Deus diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus malfeitores. Conheço-lhe o sofrimento, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus levantou um líder para libertar o seu povo. A Bíblia diz: Moisés foi falar com Faraó, o rei do Egito, mas ele se recusou em libertar o povo de Deus, pois ele era um rei muito mau e não temia a Deus. Moisés foi falar com Faraó, o rei do Egito, mas ele se recusou em libertar o povo de Deus, pois ele era um homem muito perverso e não conhecia Deus. Deus enviou 10 pragas para convencer Faraó de que chegara o tempo de ele deixar seu povo ir. Deus enviou a praga de sangue, rã, piolho, moscas, pragas em animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas. Porém, o coração de Faraó permanecia endurecido. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem. Vamos celebrar a Pesach, a 10ª praga, morte do primogênito, ou seja, morte do filho mais velho da família. Moisés recebeu a instrução de Deus para falar ao povo. Ele disse: o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. E o Senhor continuou: tomai um molho de hisopo, molhai-o sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para o ferir. Então, à meia-noite, o anjo do Senhor passou pela terra do Egito e todos os primogênitos morreram, desde o filho mais velho do faraó, que seria o herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que vivia lá no calabouço. Também morreram
todas as crias do gado. Naquela noite, Faraó, os conselheiros e todo o povo se levantaram e prantearam, pois não havia casa no Egito que não tivesse um morto. E naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e seu irmão Arão e lhes disse: saiam imediatamente daqui, vocês e seus israelitas. E foi assim que Faraó deixou ir o povo de Israel. A partir desta data, o povo de Israel comemoravam a Pessach, a Páscoa, a libertação deles da escravidão do Egito. O anjo da morte não entrou nas casas dos israelitas, apenas passou por cima por causa do sangue do cordeiro que havia sido colocado nos batentes das portas. Mais uma vez, um cordeirinho inocente precisou morrer para livrar as pessoas. Isto me faz lembrar do Senhor Jesus que viria para nos salvar. Será que você já consegue perceber qual a imagem que representa a verdadeira Páscoa? Muito tempo se passaram e o Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, nasceu neste mundo como um bebê. Ele nasceu sem nenhum pecado, com o objetivo de ser o Salvador do mundo. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E quando ele ficou adulto, ele passou 3 anos andando por toda a Judéia, ensinando, pregando, curando os enfermos, fazendo pessoas que já haviam morrido ressuscitarem. Jesus sentava para conversar com todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. Jesus também gostava de receber e abençoar as crianças. Mas um dia, os líderes religiosos ficaram com inveja de Jesus e planejaram sua morte. Jesus chamou seus discípulos para irem orar no jardim de Getsêmani. E lá ele revelou o plano dos religiosos para o matarem. Os discípulos ficaram muito tristes. Mas Jesus os consolou dizendo: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Algumas pessoas mentiram contra Jesus e Pilatos, que era o governador na época, condenou Jesus à morte. Levaram então Jesus para ser crucificado. Uma multidão e os soldados o seguiam. Colocaram em Jesus uma cruz muito pesada para ele carregar. A cruz simbolizava o peso dos nossos pecados. Jesus foi chicoteado, cuspido, feriram sua cabeça com espinhos. Quanto sofrimento o Senhor Jesus estava passando para nos salvar dos nossos pecados. Ele era o Cordeiro de Deus que iria nos salvar. Ao chegarem numa região fora de Jerusalém chamado Gólgota ou Calvário, às 9 horas da manhã, os soldados tiraram as roupas de Jesus e o deixaram nu. Logo após, pregaram pregos nas suas mãos. As mãos que haviam curado, as mãos que haviam abençoado crianças, mãos que só tinham feito coisas boas. Enquanto os soldados estavam ali lhe maltratando, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois fizeram um buraco no chão e com um golpe colocaram a cruz onde Jesus estava crucificado. A Bíblia diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Jesus estava levando os nossos pecados em seu próprio corpo. E a Bíblia ainda diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ao meio-dia, quando seria o tempo de maior claridade, houve escuridão. Deus escondeu a luz por 3 horas.
Nesse momento, os pecados de toda a humanidade estavam sendo colocados sobre Jesus. Deus virou a costa para Jesus neste momento. Por isso, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, naquele momento, estava sendo maldito por receber os pecados de todos nós. Jesus é a nossa Páscoa, a nossa passagem. Deus passou o castigo que nós merecíamos para Jesus. Jesus era homem, por isso podia morrer por nós, mas ele também era Deus, por isso ele podia levar o castigo que nós merecíamos pelo pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio nos libertar do pecado. Jesus libertou todo aquele que crê no seu sacrifício. A palavra de Deus diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele ainda diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Se você é um cristão porque já recebeu Jesus como seu Salvador, nessa Páscoa, celebre a liberdade que Deus te deu através de Jesus. Sim, Jesus, ele veio trazer liberdade para você. Saiba que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, pois o sangue que Jesus derramou lá na cruz foi eficaz para destruir todo o mal. Confie no Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, quando o mal vier tentar você. E se você fizer algo de errado, busque a Deus em oração. Diga para Ele tudo o que está se passando com você e Ele não deixará o mal te dominar. Um amigo de Jesus pediu permissão de Pilatos, que era o governador da época, para retirar o corpo de Jesus da cruz. Ele então pegou Jesus e enrolou o seu corpo em lençóis de linho. Levou para ser colocado em um túmulo, que era um tipo de caverna feito na rocha. Depois ele fechou o buraco com uma grande pedra. E para garantir que ninguém ia mexer no corpo de Jesus, eles colocaram um selo, tipo um lacre. Mas também tinha guardas vigiando o sepulcro. E no domingo, no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram até o túmulo. Elas levavam óleos e perfumes para passarem no corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, elas encontraram o túmulo aberto. Naquela madrugada, houve um grande terremoto, porque um anjo desceu do céu. Os guardas ficaram apavorados e desmaiaram. O selo foi quebrado. A pedra foi removida, o túmulo foi aberto e lá só estavam os lençóis de linho, mas o corpo de Jesus não estava lá. Jesus havia ressuscitado e o anjo falou para as mulheres: ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Avisem os discípulos. Imaginem a alegria que os seus seguidores sentiram ao saber que Jesus estava vivo. Jesus apareceu para todos os seus discípulos e para mais de 500 pessoas antes de ser elevado às alturas. Nosso Salvador ressurreto está agora no céu com toda a sua glória. Ele está orando por todos aqueles que confiam nele como seu Salvador. Meu Senhor ressuscitou. Espírito
Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que veio nos libertar da escravidão do pecado. Agora você não tem mais nenhuma dúvida de qual imagem tem o verdadeiro significado da Páscoa. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que o Senhor Jesus veio para ser o seu Cordeiro Pascal também. A palavra de Deus diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Receba Jesus aí onde você está e você vai receber a vida eterna, ou seja, uma vida liberta do pecado. E se você já é um cristão por ter recebido Jesus como seu Salvador, nessa Páscoa, celebre a liberdade que Deus te deu através de Jesus. Compartilhe também este vídeo com um amigo, para que ele também saiba o verdadeiro sentido da Páscoa. E se você quiser compartilhar conosco uma experiência que você está tendo com Deus e com a sua palavra, nos passe uma mensagem pelo WhatsApp. Nós vamos gostar de saber. Não esqueça de continuar fazendo as atividades dos investigadores da Bíblia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!